Boa tarde a todos e a todas. Hoje começaremos mais uma aula de História do sexto ano. Então hoje o assunto é os povos ou povo maia. Foram um conjunto de povos que tinham a mesma língua e os mesmos costumes, porém viviam em cidades diferentes e cada cidade tinha seus costumes, beleza? E sua política e determinados sentidos. Então vamos para a origem desse povo. A origem deles, pessoal, eram de povos que viviam nas montanhas da Guatemala. Esses povos viviam da caça e da pesca nas florestas em volta dessas montanhas. Então eles desciam das montanhas e iam caçar e pescar. Eles viviam então da caça, pesca e coleta de vegetais que existiam dentro dessas florestas próximas às montanhas. Depois disso, pessoal, eles começaram então a sair das montanhas e a dominar todo o território que existia próximo a essas montanhas, sendo que eles ocuparam quase toda a região da Guatemala, o sul do México, parte de Honduras e El Salvador. Então toda a região da Península de Yucatán, que é uma península que fica no México, foi tomada por esses povos maias. Então eles se distribuíam nessa região. Cidades, estados maias começaram então a domesticar as plantas. O que é esse ato de domesticar as plantas? É quando há uma planta que existe no meio natural e eles começam a plantar essa planta para poder se alimentar. A primeira planta, pessoal, que eles começaram, então as primeiras plantas, os primeiros alimentos que eles começaram a cultivar foram o milho, a pimenta e o feijão. Sendo que o milho, pessoal, desde o início de sua plantação era a base alimentar desse povo. É claro, eles também produziam outras coisas. E entre esses produtos, esses novos produtos que eles fizeram esse processo, a gente tem a abóbora, o algodão, o cacau e o abacate. Sendo que todos esses produtos são bastante difundidos na atualidade. Como o abacate, por exemplo, a gente pode fazer o guacamole. E também a abóbora, pessoal, e o algodão, a gente tem utilizações para eles, como a abóbora na nossa alimentação e o algodão, hoje a gente pode utilizar ele para fazer algumas limpezas. Não só isso, pessoal, o milho ele é bastante difundido hoje em dia. Então, todo esse processo que a gente tem histórico faz com que a gente utilize esses produtos hoje em dia. Se não fosse os maias, a gente poderia ter demorado a fazer o processo de domesticação dessas plantas e talvez a gente nem poderia estar comendo um milho assado, aquela pamonha maravilhosa. Os maias, pessoal, eram divididos o povo maia era dividido em várias cidades e estados diferentes, sendo que cada cidade tinha governos, leis, costumes próprios. Então, cada cidade tinha suas características próprias. Porém, o que legitimava como cada uma dessas cidades eram povos maias, era sua língua, saberes, técnicas e o culto aos deuses. Então, todos os deuses cultuados pelos maias, em diferentes cidades e estados maias, uniam esses povos. E não é só isso, pessoal. A gente tem que compreender novamente o que são essas cidades-estados. Cidades-estados são cidades que ficam em territórios, no mesmo território, e cada uma dessas cidades tem características diferentes uma das outras. Então, isso delimita o que é cidade-estado. Porém, algumas coisas unem essas cidades. Então, elas vão fazer esse processo. As cidades, pessoal, elas não se dividiam e elas mantinham contatos. Tanto é que o comércio, por exemplo, do cacau, milho, algodão, conchas, todos eles eram feitos a partir dessa cidade. Então havia um comerciante de uma cidade que ia em outra cidade e comercializava os seus produtos. Nas cidades maias, pessoal, a gente poderia então encontrar palácios, a gente poderia encontrar templos religiosos em forma de pirâmides e ruas, sendo que quem morava nesses palácios, pessoal, eram os nobres daquela região, dos maias. Então, cada cidade tinha um número de sacerdotes que cultuavam os deuses, os nobres que moravam nos palácios e dominavam toda aquela cidade e os grandes chefes militares. Nos templos, pessoal, os templos maias, eles eram em forma de pirâmides e podiam chegar até 60 metros de altura.
sendo que cada templo desse, pessoal, era de culto aos deuses, certo? E as ruas dos maias eram ruas largas, com mais de 10 metros de comprimento, então eram ruas bem grandes e largas. Tudo isso, pessoal, fazia parte então dessas cidades, e quem fazia a manutenção dessas cidades era o próprio povo comum, aqueles que trabalhavam nas lavouras dos povos maias. Então, além de produzir os alimentos que alimentavam toda essa galera aqui, eles então também faziam manutenção dos templos, palácios e também das estradas. Os povos maias também desenvolveram a astronomia, sendo que a astronomia deles eles conseguiam então fazer o processo de... Os maias também conseguiram desenvolver a astronomia. Eles eram povos bastante inteligentes Os maias também desenvolveram a astronomia. Era um povo bastante inteligente que conseguiram então, através do estudo das estrelas, a formularem o calendário deles, sendo que os astrônomos maias conseguiam prever os eclipses solares, descrever o Vênus, o planeta, que dá para ver como uma estrela aqui do nosso planeta, e a duração do ano, com exatidão. Eles desenvolveram então 2 calendários, pessoal. Cada calendário desses tinha uma motivação. O primeiro calendário é um calendário religioso e festivo, com 260 dias. E um solar, com 365 dias, em grupos de 20 dias cada. Então eles conseguiram fazer esse processo de construção para poder controlar e otimizar o tempo deles. Só para a gente ter uma ideia de quanto esse povo era da hora. Não só isso, galerinha. Além desses calendários, eles construíam então vários prédios onde que eles poderiam então ver as estrelas, os observatórios em caracol. Então, esses prédios redondos, eles então conseguiam enxergar e fazer os estudos com precisão. E não é só isso, eles tinham várias técnicas diferentes. Por exemplo, eles faziam irrigação com o método para irrigar. Eles conseguiam fazer a irrigação deles buscando água dos rios, e também eles eram bastante exímios na construção civil. Então eles conseguiam pegar grandes blocos de pedra e fazer uma argamassa e conseguia sustentar esses blocos um no outro, que a gente pode até ver, e se a gente fazer eventualmente uma visita no México, ou até em fotos no Google, que a gente vai ver que as pirâmides feitas pelos maias continuam no mesmo lugar. Bom, a aula foi hoje. Um abraço, até quarta-feira.